O ar naquelas terras antigas parecia carregar um peso invisível, uma densidade que ia além do calor habitual que precedia as grandes celebrações. No horizonte de Jerusalém, os preparativos para a festa pascal transformavam a rotina em um formigueiro humano. Mas para um pequeno grupo de homens que seguia os passos de um mestre em comum, o tempo parecia ter se fragmentado. Um desses homens, conhecido por sua retidão e por ser filho de Zebedeu, observava o movimento ao seu redor com uma estranha sensação de descompasso. O dia anterior parecia ter sido apagado por uma névoa de apreensão, como se as horas não tivessem tido substância real diante do que se avizinhava. Ele notava seu irmão, João, mergulhado em uma ansiedade quase febril, uma inquietação que se manifestava em tentativas constantes de aproximação, seguidas de silêncios abruptos e olhares que buscavam dizer o indizível. Era como se o destino estivesse sussurrando segredos que a mente humana ainda se recusava a processar. A atmosfera na região era de uma festividade nervosa. Enquanto a maioria das pessoas se preocupava com os ritos externos, com os cordeiros e as ervas amargas, aquele grupo de seguidores sentia que algo muito mais profundo estava sendo preparado nos bastidores da realidade. O filho de Zebedeu, agindo como um observador silencioso, deixava-se conduzir pelos acontecimentos, sem a força necessária para interferir na correnteza que os levava. Quando foi convidado por André para se reunirem em um local reservado para a ceia, ele aceitou quase de forma mecânica. As discussões internas do grupo, que costumavam ser calorosas e cheias de planos para um futuro glorioso, agora soavam como ecos distantes. O foco de sua atenção e de todos ali acabava sempre convergindo para a figura central, o mestre. Havia nele uma gravidade que transbordava, uma solenidade que não era estranha, mas que naquela noite parecia ter atingido um ápice silencioso e cortante. Ao chegarem ao local que fora previamente combinado, o cenário estava montado para o que seria um dos momentos mais emblemáticos da história humana, embora nenhum deles tivesse a dimensão exata do que estava por vir. O ambiente era simples, mas carregado de uma energia que parecia fazer as paredes vibrarem silenciosamente. O mestre, em um gesto que romperia para sempre com as expectativas de grandeza terrena que seus seguidores ainda acalentavam, demonstrou o quanto eles ainda eram pequenos em entendimento. Ele não assumiu um trono ou proferiu ordens de comando. Em vez disso, ele se despojou de suas vestes exteriores e, com a humildade que desafiava a lógica do mundo, tomou um vaso com água. O silêncio se instalou de forma absoluta, enquanto o som da água sendo despejada tornava-se o único ruído na sala. Era o início de uma lição que nenhum deles jamais esqueceria, uma transição entre a teoria do amor e a prática do serviço absoluto. Aquele homem, o filho de Zebedeu, assistia à cena com uma lentidão de pensamento, como se seus sentidos estivessem tentando decifrar um código sagrado. Ele via o mestre ajoelhar-se diante de cada um, lavando-lhes os pés, um ato que subvertia toda a hierarquia conhecida. Era o ápice do ensinamento sobre a postura que os seres de elevada estatura espiritual deveriam ter, a preocupação constante em servir, jamais em ser servido. Ele sentiu o toque da água e das mãos do mestre em seus próprios pés, e uma sensação estranha e indescritível percorreu seu ser. Um choque de realidade espiritual que sua mente lógica não conseguia organizar. Ali estava a suprema elegância da alma, a ternura que não pedia nada em troca, preparando-os para o sacrifício que se desdobraria nas horas seguintes. O clima de serenidade, porém, estava prestes a ser quebrado por uma revelação que lançaria o grupo em um abismo de desconfiança e dor. Após retomar seu lugar à mesa, o semblante do mestre mudou.
A suavidade deu lugar a uma contundência que não era comum em sua fala habitual. Sem avisos ou rodeios, ele lançou uma frase que ecoou como um trovão em um céu limpo. Um deles o trairia. A reação inicial foi o choque paralisante. Ninguém se moveu, ninguém respirou por alguns segundos. Mas à medida que a gravidade daquelas palavras penetrava em seus corações, a inquietação tomou conta de todos como um incêndio. Pedro, sempre impetuoso e agora visivelmente ansioso, buscou respostas através de João, que estava mais próximo ao mestre, mas o silêncio deste era a única resposta. O mistério da traição pairava sobre a mesa como uma sombra densa, e o mestre, com um suspiro que carregava o peso de uma decisão irrevogável, indicou que o traidor seria aquele a quem ele desse o pão embebido. O suspense era insuportável, transformando o ato de compartilhar o pão em um ritual de despedida e tragédia iminente. O silêncio que se seguiu à indicação do traidor era tão espesso que parecia palpável. O mestre, mantendo uma compostura que misturava tristeza e uma aceitação transcendental, mergulhou o pão. Naquele instante, o ambiente parecia ter sido isolado do resto do mundo, como se o tempo tivesse parado para testemunhar o cumprimento de uma profecia antiga. O filho de Zebedeu observava tudo com o coração acelerado, sentindo que a elegância e a suavidade habituais daquela presença divina estavam agora revestidas de uma severidade necessária. João, ao seu lado, não continha as lágrimas, implorando em voz baixa para que aquilo não fosse verdade, para que o destino fosse alterado no último segundo. Mas o mestre estava firme. Com um gesto calmo, ele estendeu o pão embebido a Judas. O olhar que trocaram não era de ódio, mas de uma compreensão profunda sobre o papel que cada um desempenharia na trama daquela noite. Judas recebeu o pão com uma hesitação que denunciava o conflito interno de uma alma perdida em seus próprios planos. Ao ouvir o mestre dizer que ele deveria fazer depressa o que pretendia, a confusão se instalou entre os demais. Muitos ali, em sua limitação humana, não conseguiam conceber a ideia de uma traição vinda de dentro do círculo mais íntimo. Pensaram em questões administrativas, em compras para a festa, em qualquer coisa que não fosse a entrega do mestre às autoridades. Judas levantou-se e saiu apressado, mergulhando na noite escura de Jerusalém. Naquele momento, uma porta se fechou para sempre. O filho de Zebedeu nunca mais o veria naquela existência, e o vazio deixado por sua partida foi preenchido por uma declaração ainda mais solene. A hora final havia chegado. O mestre começou a falar sobre o cumprimento dos desígnios deste mundo. Suas palavras eram impregnadas de uma ternura que abrangia a todos, sem exceção, até mesmo aquele que acabara de sair para traí-lo. Ele falava em retornar para o Pai, um conceito que para muitos ainda soava como uma metáfora de ausência temporária, mas que para os irmãos Zebedeu começava a ganhar contornos de uma despedida definitiva pela morte. Pedro, inquieto, tentava entender o destino daquela jornada, mas a resposta era clara. Para onde ele ia, ninguém poderia seguir naquele momento. A falta de compreensão plena era o que tornava a cena tão trágica. Enquanto alguns discípulos ainda nutriam esperanças de uma solução política ou milagrosa que os livrassem daquele impasse, o mestre já se via além da carne, preparando seu espírito para o que estava escrito nas estrelas. Eles deixaram o local da ceia e caminharam em direção ao Monte das Oliveiras, um refúgio familiar onde o grupo costumava buscar tranquilidade e oração. A caminhada sobre o céu estrelado de Jerusalém era silenciosa e carregada de uma tensão que nenhum deles conseguia aliviar. Ao chegarem, o mestre buscou o isolamento, afastando-se um pouco do grupo para travar sua própria batalha espiritual. Os discípulos, exaustos pelo estresse emocional e pela longa jornada, começaram a se acomodar pelo terreno, vencidos pelo sono. O filho de Zebedeu, porém, não encontrou um repouso tranquilo. Seu sono foi habitado por visões simbólicas, um sonho vívido em que uma caravana desaparecia no deserto, deixando para trás um homem que caminhava em sua direção. Era o mestre,
trazendo consigo não uma mensagem de glória terrestre, mas um objeto simples de madeira que carregava um significado profundo sobre o valor das obras humanas. No sonho, o mestre exortava o discípulo a não desperdiçar o tempo de sua vida criticando o esforço alheio, mas a focar na construção de algo, por menor que fosse, que pudesse ser oferecido como fruto de sua existência. Essa mensagem, carregada de uma sabedoria prática e atemporal, ecoava como um testamento espiritual. A visão era interrompida pelo som de vozes reais que começavam a preencher o jardim. O despertar foi brusco e desorientador. O que o filho de Zebedeu pensou ser a voz do sonho era na verdade o mestre acordando-os para a realidade imediata. Judas e os soldados do Sinédrio já estavam ali, as tochas iluminando a noite com uma luz amarelada e ameaçadora. O conflito entre o sagrado e o profano, entre a missão divina e a autoridade humana, estava prestes a explodir em meio às oliveiras centenárias. A atmosfera no jardim tornou-se subitamente estranha. Havia um mal-estar palpável, uma barreira invisível que parecia emanar da presença do mestre e que dificultava a aproximação direta dos soldados. Era como se a autoridade celeste que ele carregava criasse um campo de força espiritual, intimidando aqueles que vinham prendê-lo. Alguns discípulos, movidos por um desespero instintivo, tentaram esboçar uma defesa. Pedro, em um acesso de fúria e lealdade cega, sacou uma arma e feriu um dos soldados, provocando um sangramento imediato. O caos parecia iminente, mas a reação do mestre foi a de alguém que detinha o controle absoluto sobre a vida e a morte, sobre a dor e a cura. Ele advertiu seus seguidores, lembrando-os de que se assim desejasse, as forças celestiais interviriam de forma que ninguém poderia sequer olhá-lo. A lição era de uma renúncia consciente, um sacrifício escolhido, não imposto por mãos humanas. Naquele cenário de tensão máxima sob as oliveiras, ocorreu um ato que selaria a natureza do ministério que o mestre estava concluindo. Diante dos olhos perplexos dos soldados e de seus próprios seguidores, ele realizou seu último milagre em vida. Com um movimento rápido e cheio de compaixão, aproximou suas mãos do rosto do homem ferido por Pedro. De forma inexplicável para a ciência da época ou para a lógica dos que ali estavam, a ferida simplesmente desapareceu, deixando a pele intacta. Era a demonstração final de que seu reino não era deste mundo e que suas armas eram o amor e a restauração. Judas, que observava a cena de perto, parecia estar em um estado de transe, seus olhos fixos no mestre como se vissem uma glória que transcendia a forma humana. O contraste era absoluto, a bondade que curava contra a traição que entregava. A confusão, no entanto, não tardou a se intensificar. A ordem de prisão foi dada de forma ruidosa, quebrando o feitiço do milagre. O filho de Zebedeu, tentando se aproximar do centro da ação onde estavam o mestre e Judas, foi recebido com violência por um dos guardas. O instinto de sobrevivência e a adrenalina do momento tomaram conta de seus sentidos. Ele entrou em uma luta corporal, uma disputa física desesperada em meio à escuridão e aos gritos. Ao se desvencilhar de seu agressor, ele pôde ver, em relances fragmentados, a crueldade que se desenrolava. Viu seu irmão João ser agredido brutalmente, até que a intervenção inesperada de Judas, que pediu para que poupassem o jovem, impediu que algo pior acontecesse. A cena era um mosaico de dor. O mestre tendo as mãos amarradas com cordas rudes, João caído no chão, e a dispersão violenta de um grupo que, até poucas horas antes, acreditava que o mundo estava a seus pés. O filho de Zebedeu correu. O medo de ser capturado e executado por ter agredido um soldado o impulsionou para a escuridão absoluta da noite. Ele se tornou um fugitivo, escondendo-se nas sombras, sentindo que cada som de passos ou farfalhar de folhas era a morte se aproximando. Durante toda aquela madrugada longa e fria, ele permaneceu oculto, com a mente em frangalhos, tentando processar o colapso de tudo o que conhecia. Somente ao amanhecer ele ousou se aproximar das portas de Jerusalém, mas a cidade estava vigiada. Soldados e informantes do conselho religioso estavam em cada entrada.
transformando a capital em uma armadilha para os seguidores do mestre. A dor física das lutas e a dor moral da fuga pesavam sobre ele, criando um estado de exaustão que beirava o colapso. As horas passavam com uma lentidão torturante. Próximo ao meio-dia, ele notou uma mudança estranha. Os postos de guarda foram subitamente abandonados. Temendo ser uma armadilha, ele hesitou, permanecendo escondido enquanto o sol atingia seu ponto mais alto. O silêncio que se abateu sobre a área era inquietante, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. Ele só conseguiu entrar na cidade no início da noite, usando o portão dos carneiros e fingindo ser um dos muitos doentes que buscavam as águas medicinais de um tanque próximo. Disfarçado pela sua própria miséria física e pela escuridão que voltava a cobrir as ruas, ele caminhou como um fantasma por Jerusalém, procurando desesperadamente por um rosto amigo, por uma notícia que pudesse acalmar seu espírito atormentado. Infelizmente, o que ele encontrou foi o silêncio e o isolamento. Nos locais onde o grupo costumava se hospedar, não havia ninguém em quem pudesse confiar plenamente. Ele estava no escuro, literal e figuradamente, ignorando que o evento mais central e doloroso daquele tempo já havia sido consumado. Enquanto ele se escondia e rastejava pelas ruas, a vida do mestre já havia sido entregue, no alto de uma colina, em um sacrifício público ladeado por 2 homens condenados. Foi somente ao encontrar uma mulher e seu filho, seguidores humildes daquela causa, que a verdade começou a emergir. As perguntas que eles faziam, tentando confirmar os boatos que circulavam de boca em boca, foram como golpes de espada em seu peito. A história da crucificação não era mais um temor distante. Era a realidade que agora cobria a cidade com um véu de luto. O impacto da confirmação foi avassalador. O filho de Zebedeu sentou-se em um canto qualquer da rua, sentindo que a vida lhe escapava pelos poros. Certas tristezas são tão profundas que provocam uma espécie de anestesia emocional. Um estado de indiferença que se assemelha à demência. Ele não conseguia chorar, não conseguia gritar. Apenas respirava fundo, tentando manter a consciência em um mundo que subitamente perdeu sentido. Ele permaneceu ali, imóvel, até ser encontrado por 2 outros discípulos que o levaram ao encontro dos restantes. O grupo estava reunido em um clima de desolação total. Quando ele viu o grupo de mulheres, liderado pela mãe do mestre e seguido por seu irmão João, a realidade finalmente quebrou sua resistência. Seus joelhos cederam e ele desabou diante da magnitude da perda. A imagem de João correndo para abraçá-lo em lágrimas foi o ponto de ruptura. O irmão mais novo, que tivera presente no momento mais sombrio aos pés da cruz, agora tentava consolar o mais velho com as palavras que o próprio mestre havia proferido. Ele nos avisou. Mas o aviso não diminuía a agonia. Pelo contrário, aumentava a sensação de que eles haviam sido cegos diante do óbvio. Juntos, o grupo de desafortunados caminhava atrás das mulheres, enquanto novos seguidores se juntavam à procissão de dor, buscando respostas que ninguém parecia ter. Uma vez instalados em um local seguro, João relatou em detalhes tudo o que presenciara. A coragem silenciosa de quem permaneceu até o fim elevou o jovem à categoria de um porto seguro para os demais, tornando-o o centro das atenções em uma comunidade que agora se sentia órfã e desorientada. Para o filho de Zebedeu, porém, a narrativa de João era quase insuportável. Ele buscou o isolamento dentro daquele ambiente compartilhado, incapaz de formular um único raciocínio lógico. Havia momentos em que ele se sentia inexistente, como se sua consciência tivesse se descolado da realidade para escapar do sofrimento. Em outros instantes, o choque era tão grande que ele chegava a duvidar que tudo aquilo fosse real. Como seria possível que alguém com tamanha autoridade celeste, que comandava seres de outras dimensões e possuía poder sobre os elementos da natureza, tivesse se submetido a uma morte tão infame? A única resposta que martelava em sua mente era a mais difícil de aceitar. Ele assim o quis.
ele permitiu que o roteiro da dor se cumprisse até o último suspiro. A manhã seguinte trouxe o peso do sábado, o dia sagrado para aquele povo, cujas regras o mestre sempre tratara com respeito, mas sem se deixar escravizar por elas. No entanto, naquele sábado específico, o cumprimento das injunções religiosas parecia uma tarefa vazia diante do túmulo lacrado. O filho de Zebedeu tentava organizar suas reflexões, mas voltava sempre ao mesmo ponto morto. Ele fora testemunha ocular do encontro do mestre com seres celestiais em um momento de transfiguração, onde o destino da morte iminente fora claramente discutido. Naquela ocasião, as expectativas dos discípulos criaram alternativas ilusórias, ignorando a clareza do que estava sendo anunciado. Agora, a realidade não permitia mais ilusões. Tudo o que restava era a necessidade angustiante de resgatar cada palavra dita, cada aviso ignorado, na tentativa de encontrar um sentido para o absurdo. Ele sentia uma dormência física que refletia o estado de sua vontade. Ao tentar compartilhar suas reflexões com os companheiros, as palavras pareciam presas em sua garganta. A comunicação entre o grupo estava truncada pelo luto e pela vergonha da fuga coletiva. Eles se lembravam de muitos detalhes dos anos de convivência, mas uma névoa parecia ter apagado de suas memórias a promessa mais crucial, a de que a morte não seria o fim, mas apenas uma passagem necessária para uma vitória ainda maior no terceiro dia. O entendimento humano, tão limitado pelos sentidos físicos, falhava em captar a magnitude do plano cósmico que se desenrolava. Somente João, em sua sensibilidade quase infantil e devotada, parecia ter levado a sério as advertências do mestre, embora nem mesmo ele compreendesse plenamente o que a ressurreição significava na prática. O mistério da crucificação não era apenas um evento político ou religioso, era uma encruzilhada de realidades. O filho de Zebedeu mergulhou na lembrança daquele rosto ensanguentado descrito por seu irmão, tentando reconciliá-lo com a luz ofuscante que vira no Monte da Transfiguração. Aquela dualidade era o enigma que o consumia. Se o mestre tinha o poder de restaurar a carne de um inimigo no jardim, por que não restaurar a sua própria carne diante dos carrascos? A resposta residia em uma dimensão de amor que a ótica viciada da humanidade ainda não conseguia processar. Era a vitória através da aparente derrota, o poder absoluto manifestado através da absoluta vulnerabilidade. Mas naquele momento de dor crua, essas percepções eram apenas fragmentos de uma verdade que ainda não havia florescido. A noite desceu novamente sobre Jerusalém, trazendo consigo o silêncio de um mundo que parecia ter perdido seu eixo central. O grupo permanecia unido pelo medo e pela tristeza, esperando por algo que nem eles sabiam definir. O filho de Zebedeu, fechando os olhos na escuridão, via novamente a peça de madeira de seu sonho. Ele percebia agora que o convite do mestre para construir algo e ofertar ao fim da vida era o chamado para que cada um se tornasse também um instrumento de serviço, independentemente da dor do caminho. A crucificação, vista por esse prisma, era a obra máxima do mestre, sua oferta final à humanidade. O processo de compreensão estava apenas começando, e as horas que antecediam o amanhecer do terceiro dia guardavam o segredo que mudaria o curso da história para sempre. Os dias que se seguiram à tragédia foram marcados por um silêncio que pesava mais do que qualquer palavra. O grupo, agora reduzido e fragmentado emocionalmente, tentava encontrar forças para continuar existindo em um mundo que parecia ter perdido sua razão de ser. O filho de Zebedeu, agindo em terceira pessoa como o narrador de sua própria angústia, percebia que a transformação interna pela qual passava era irreversível. O homem que subira ao Monte das Oliveiras cheio de dúvidas e medos não era o mesmo que agora encarava o vazio da ausência física de seu líder. Havia uma mutação ocorrendo no âmago de sua alma.
uma passagem forçada da dependência da presença física para a compreensão de uma presença espiritual constante. Ele olhava para seus companheiros e via o mesmo processo: rostos envelhecidos pela dor, mas olhos que começavam a buscar uma luz que não vinha mais do sol. A resolução desse conflito interno começou a surgir no momento em que a aceitação da perda se transformou em uma busca pelo significado. A crucificação, que inicialmente fora vista como o fim de um sonho, começou a ser reavaliada sob a ótica dos ensinamentos que o Mestre havia semeado ao longo do tempo. O ato de lavar os pés, a cura do inimigo, o pão compartilhado com o traidor, todas essas peças começaram a se encaixar em um mosaico de sacrifício voluntário. O filho de Zebedeu compreendeu que a força do Mestre não residia na fuga da dor, mas na capacidade de transmutá-la em algo superior. A consequência imediata dessa percepção foi a queda das escamas de seus olhos. A autoridade celeste não fora derrotada pela cruz, mas coroada por ela. Enquanto Jerusalém voltava lentamente à sua rotina após as festas, aquele pequeno núcleo de discípulos vivia uma realidade à parte. O isolamento forçado transformou-se em um período de gestação espiritual. Eles começaram a rememorar não apenas os fatos, mas as entrelinhas das conversas, os olhares significativos e os avisos que o Mestre dera sobre a necessidade de sua partida. A dor, antes avassaladora, começou a dar lugar a uma expectativa silenciosa. O filho de Zebedeu notava que a figura de João tornara-se um elo vital, um testemunho vivo de que, mesmo no auge da agonia, o Mestre não abandonara seu propósito. A transformação era visível. A covardia da fuga estava sendo substituída por uma determinação silenciosa de honrar o legado que lhes fora confiado. A consequência desse amadurecimento foi a compreensão de que a missão não havia terminado no Gólgota. Pelo contrário, aquele era o marco zero de uma nova era. O filho de Zebedeu refletia sobre o milagre da cura do soldado no jardim e percebia que aquele fora o sinal derradeiro de que o amor deve ser estendido até aos que nos ferem. Essa lição, embora duríssima de ser assimilada na prática, tornou-se o alicerce da nova consciência que se formava no grupo. Eles entenderam que o verdadeiro poder não estava na resistência física ou na revolta política, mas na capacidade de permanecer fiel à luz, mesmo quando as trevas parecem ter vencido. A resolução daquele drama não viria de uma intervenção externa, mas do despertar interno de cada um daqueles homens e mulheres. O rescaldo da crucificação trouxe também uma nova visão sobre a humanidade. O filho de Zebedeu via nos rostos das pessoas nas ruas a mesma dor, a mesma busca por sentido que ele próprio experimentara. O ensinamento do Mestre sobre servir e dar em vez de receber começou a pulsar em seu coração como uma diretriz de vida. Ele percebeu que a pequena obra mencionada em seu sonho era a sua própria vida sendo moldada pelo exemplo do Rabi. A tristeza que antes o paralisava transformou-se em um combustível para a ação futura. O luto estava sendo transmutado em missão, e o medo da morte fora substituído pela certeza de que algo muito maior estava em jogo, algo que transcendia as fronteiras da vida material e se estendia pelas mansões celestiais que o Mestre prometera. A transição para o fechamento desse capítulo doloroso da história foi marcada por uma calma estranha e profunda. O grupo estava pronto para o que viria a seguir, não porque soubessem o futuro, mas porque haviam sido fortalecidos pelo fogo da provação. O filho de Zebedeu, olhando para trás, via a crucificação não mais como o ápice de uma tragédia, mas como o momento em que o véu entre o humano e o divino fora rasgado. A compreensão de que Jesus permitira cada detalhe daquele sofrimento por amor à humanidade trouxe uma clareza que nenhuma teoria poderia oferecer. O cenário estava pronto para a revelação final, e o coração daqueles seguidores, embora ainda ferido, estava agora aberto para receber a luz que nenhuma escuridão poderia apagar. Ao contemplar o desfecho desses eventos monumentais, torna-se claro que a história da crucificação não é apenas o relato de uma execução injusta, mas o registro de um encontro decisivo entre a vontade divina e a fragilidade humana.
O filho de Zebedeu, em suas reflexões finais, compreendeu que o enigma da transfiguração e a crueza da cruz eram as duas faces de uma mesma moeda celestial. De um lado, a glória revelada aos poucos eleitos, do outro, a mesma glória ocultada sob o manto da dor para que pudesse ser compartilhada com toda a humanidade. A decisão do mestre de seguir o roteiro da morte iminente, conforme discutido com a assessoria cósmica, foi o ato de maior coragem que o americano, o europeu ou qualquer habitante deste planeta poderia testemunhar. A lição que emerge desse mar de sofrimento é a de que a verdadeira evolução não se faz sem a renúncia ao ego e aos desejos de glória efêmera. O mestre mostrou que o serviço aos outros, mesmo quando não compreendido ou retribuído, é o único caminho para a verdadeira liberdade. O filho de Zebedeu aprendeu que a crítica ao esforço alheio é uma perda de tempo precioso, enquanto a construção de uma obra baseada no amor é o que garante o júbilo final da alma. A imagem daquele homem lavando os pés de seus seguidores e depois curando o seu agressor permanece como o símbolo máximo de uma autoridade que se legitima pelo cuidado e não pela força. O sentido profundo daquele terceiro dia, que muitos haviam esquecido no auge da dor, reside na promessa de que a luz sempre retorna, não importa quão densa seja a noite. A crucificação foi o processo necessário para que a ressurreição pudesse ser compreendida não como um truque de mágica, mas como a afirmação da vida sobre a morte, do espírito sobre a matéria. O filho de Zebedeu, ao olhar para o futuro, percebia que o que fora plantado em lágrimas em Jerusalém floresceria em todos os cantos do continente, levando uma mensagem de esperança e transformação interior. O mestre não apenas morreu pela humanidade, ele viveu a plenitude do que significa ser um elo entre o céu e a terra. A reflexão final nos convida a olhar para as nossas próprias cruzes e transfigurações. Cada desafio enfrentado com a postura de serviço ensinada pelo mestre torna-se um passo na marcha evolutiva que ele veio acelerar. O enigma da transfiguração revela que somos seres em trânsito, habitantes temporários de uma dimensão que busca desesperadamente reencontrar sua conexão com o cósmico. A trajetória do filho de Zebedeu, do choque e a fuga, do luto à missão, é a jornada de cada um de nós quando confrontados com as verdades que desafiam nossa ótica limitada. Encerra-se este relato com a certeza de que nada foi em vão. Se a decisão tomada pelo mestre naqueles dias tivesse sido outra, a história da Terra teria seguido caminhos que não podemos imaginar, mas o caminho escolhido foi o do amor incondicional, aquele que aceita a dor para que outros possam encontrar a cura. A memória daqueles eventos continua a vibrar nas esferas espirituais e nos corações daqueles que se permitem sentir a presença invisível, mas real do Rabi. A paz que ele deixou não foi a ausência de conflitos, mas a serenidade de quem sabe que o Pai está no controle de todas as coisas. Que a lembrança dessa noite em Jerusalém, do Jardim das Oliveiras e da força silenciosa manifestada no sacrifício sirva como bússola para os dias atuais. O retorno prometido não é apenas um evento futuro, mas uma realidade que se constrói no presente de cada alma que escolhe lavar os pés de seu semelhante e curar as feridas do mundo. O filho de Zebedeu, ao final de sua vida, pôde enfim oferecer sua pequena obra com alegria, sabendo que o Mestre, em sua infinita glória, a receberia com o mesmo sorriso terno e sereno que iluminou a escuridão daquele sábado milenar. A história continua em cada um de nós, no eterno enigma da vida que se renova através do amor.